Olá a todos, esperamos que todos estejam bem, na paz do Cristo. Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao projeto Gotas Fraternas, da Casa de Fraternidade Luiz Sérgio, onde a cada semana um de nós, colaboradores da casa, traz a reflexão de um capítulo do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico do Espírito Emmanuel, né? E hoje nos cabe o capítulo 54, que tem o título de Razão dos Apelos. E como sempre, né, Emmanuel destaca um versículo para ser comentado. E no caso, o versículo a ser comentado é o seguinte: pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? É uma fala de Pedro, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 29. Essa passagem de Atos é uma passagem muito interessante, né? Fala de um centurião chamado Cornélio, que era conhecido como um homem assim piedoso, temente a Deus, né, em toda a sua casa, todos os que conviviam com ele, né, dava muitas dádivas ao povo. Enfim, era um homem muito bom, um homem justo. E esse homem, em determinado momento, ele tem uma visão, onde dois anjos aparecem para ele e falam para ele que ele deve buscar Simão Pedro. E diz onde tem que encontrar, tal. Bom, na mesma hora ele recorre ali a dois servos e manda os dois servos buscarem Simão Pedro. E ao mesmo tempo, Simão Pedro também tem outra visão, né, com um tecido assim trazido do alto pelas quatro pontas, e ali tinha nessa visão dele tinha ali animais, né, vários animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E essa voz, nessa visão de Simão Pedro, diz para ele: sacrifica e come. E como eles, na lei judaica, eles tinham muitas restrições quanto ao que comer, Simão Pedro diz que, imagina, ele jamais iria comer aquilo, jamais iria comer uma coisa considerada impura pela lei hebraica, né? E a voz diz de novo, isso se repete 3 vezes, fala para ele sacrificar e comer, e ele fala que não vai comer, né? Muito bem. Aí, na sequência, ele também ouve que 2 varões vão aparecer e procurar por ele, e para que ele vá sem questionar, sem julgar nada, né? Para que ele vá atender esses varões. Muito bem. Ele vai, atende e chega na casa do Cornélio e faz essa pergunta que está aí no versículo que ele destaca aqui, né? Primeiro ele justifica, né, que ele fala para Cornélio: você sabe que eu, como um judeu, né, justo, eu não posso entrar na casa de um que não seja judeu, né, de um gentil. Essas outras pessoas eram consideradas impuras. Então, teoricamente, ele não poderia, né, pelos conhecimentos dele. Então, ele pergunta: por que razão mandaste chamar? Então, Cornélio explica para ele toda a visão que ele teve e tal, né? Bom, aí então Simão Pedro começa a falar sobre Jesus, sobre tudo que ele aprendeu, sobre tudo que ele viu, e fala, né, tudo que ele consegue lembrar, talvez, né, e ele ainda estava falando quando diz a passagem assim, que foi derramado, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo a sua palavra. Que Cornélio havia reunido ali todos os membros da sua família e muitos amigos ali. Então acontece ali um evento semelhante ao que aconteceu em Pentecostes. E falam que eles falam em outras línguas, engrandecendo a Deus, né? Muito bem. Então essa é a passagem da qual Emmanuel retirou o versículo, né?
uma passagem super interessante que fala eh, das leis que eles tinham, que havia de ser eh, revistas, né? Porque quando ele fala que ele não vai comer aquilo que estão pedindo para ele comer, né? A voz diz para ele para que não torne impuro aquilo que Deus tornou puro, né? Que toda a criação de Deus é pura. E eles que estavam tornando impuros algumas coisas. E ele vai na casa de uma pessoa que teoricamente para ele era impura e acontece tudo aquilo que aconteceu ali, né? Então, é uma passagem super interessante. Bom, então a gente vai entendendo, né, que a presença de Simão Pedro ali era necessária, né? Era necessária para despertar aquele potencial armazenado e adormecido naqueles irmãos, porque todos se converteram, né? Então havia uma finalidade importante para a presença de Simão Pedro naquele momento. Assim, o alerta que Emmanuel nos dá com esse texto é que tantas vezes, é, tantas vezes a gente tem tentado comunicações com mais alto, né? Quantos de nós que não reclamamos, né, por não receber mensagens de mentores e de espíritos elevados às reuniões, que não consegue conversar com esses espíritos, né? O alerta de Emmanuel é para a reflexão sobre a finalidade da presença de um espírito de escola em nossas reuniões. Só para satisfazer a nossa curiosidade ou a nossa vaidade, né, de presenciar tal fato? Qual seria a situação? Qual seria a situação por que passamos que exigiria a atenção de tão alto escalão do mundo espiritual? Não sabemos todos que a qualquer momento, ou qualquer lugar, ou qualquer condição, a gente está sempre amparado pela espiritualidade? A presença de quem compete estar conosco é sempre frequente e infalível. Mas será que nós estaríamos preparados para dialogar com eles? Será que se Simão Pedro comparecesse para uma conversa, a gente teria o que falar? Teria o que perguntar? Será que nós estaremos preparados para receber suas orientações e praticá-las? Eu me lembro de uma historinha, né, sobre o João Evangelista, que ele já idoso, né, morava numa pequena aldeia, e todos sabendo que ele tinha convivido com Jesus, né, eles vão lá pedir para ele falar para a comunidade, né? E ele vai lá e fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sai. Eles estranham, mas eles convidam de novo. E João vai e repete a mesma coisa. E sai. E isso se repete algumas vezes, até que uma pessoa vai conversar com ele, né? E fala assim: ó, escuta, a gente quer ouvir mais, né? Você aprendeu tanta coisa, você conviveu com Jesus, conversou com ele, né? Aprendeu tanta coisa, viu tanta coisa, a gente quer ouvir mais, quer aprender mais, né? Ao que ele responde, Mas vocês já estão fazendo isso? Vocês já aprenderam isso? Depois que aprenderem isso, eu falo outra coisa. E nós já aprendemos isso, né? Que é o fundamental para a gente querer aprender mais com os grandes espíritos. Eu me lembro de outra historinha que está agora no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Que numa reunião comparece um espírito bastante elevado, o Asclépios, e ele faz a preleção dele lá, e depois da preleção, né, vem várias pessoas conversar com ele, pedir conselhos. Então, cada um chega e expõe uma situação complicada que está vivendo, né? E para cada um deles, ele retira da túnica lá um pergaminho e lê um versículo do Evangelho. Para todos eles, ele faz a mesma coisa, né? Lê um versículo. E não fala mais nada.
e versículo apropriado ao problema da pessoa. Isso nos faz lembrar, meditar, refletir, né? Que a cada situação complicada da nossa vida, nós vamos sempre encontrar resposta e orientação no Evangelho. Tem outra historinha, hoje eu vim para contar a história, hein? Tem outra historinha de Simão Pedro, que está num livro do Humberto de Campos, não me lembro agora qual livro, mas Simão Pedro ali conseguiu organizar a sua casinha, né? Então, para receber as pessoas, para trabalhar. Então, ele à noite, ele faz uma oração muito fervorosa, pedindo para que Jesus enviasse trabalho para ele. E Jesus aparece para ele e fala que ele mandaria, ele enviaria trabalho no dia seguinte, que ele aguardasse. Muito bem, no dia seguinte prossegue lá as coisas do dia a dia, né? E aparecem 3 pessoas, na verdade, né? Aparece um ladrão fugindo das autoridades, uma prostituta rogando acolhimento, né? E um embriagado. E os 3 foram literalmente enxotados, né? Dizendo que eles não eram dignos de estar naquela casa. E o primeiro foi até a pontapés. Então, no final do dia, Simão Pedro vai lá orar novamente, né? E, e pede de novo para Jesus, né? Fala, puxa vida, eu pedi tanto para você me mandar trabalho, você falou que ia me mandar trabalho e eu não recebi nada, né? E Jesus aparece de novo para ele e fala, como não, Simão Pedro? Como não mandei? Mandei 3 irmãos aflitos em sofrimento, né? E desequilibrados, que precisavam do seu auxílio, da sua orientação, e você os enxotou, um deles a pontapés. É aí que Simão Pedro percebe o que ele tinha feito, né? Mas Jesus completa assim, e tem mais. Quando novamente você quiser falar comigo, pegue o Evangelho e leia, pois eu estarei ali no Evangelho. Então, gente, se o próprio Jesus falou para Simão Pedro que se ele quisesse falar com ele, para ele abrir o Evangelho e ler, né, para não chamar mais ele, não incomodar talvez, quem somos nós para rogar a presença de tão altos, de tão elevados espíritos, né? Será que se eu encontrar com Simão Pedro, eu vou conseguir falar alguma coisa? Eu, particularmente, posso garantir para vocês que eu não vou saber o que falar. Eu vou ficar muda. Eu vou simplesmente perder a voz, né? Não vou conseguir perguntar nada, falar nada. E se ele falar alguma coisa, eu vou estar à altura para assimilar toda a profundidade da sua fala? E mais, nós teríamos merecimento para contar com a presença de tão iluminado espírito, de tão alto escalão? Teríamos nós elevação para ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso? Busquemos o bom senso, né? O bom senso. Se requisitamos a sua presença, haveremos de justificar a requisição, pois ele com certeza iria nos perguntar novamente, né? Por que razão mandaste me chamar? Qual seria a justificativa? Essa é a reflexão que Emmanuel nos traz nesse texto, né? Então vamos ler o texto para vocês. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença dos discípulos de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com o que pisa e com que fim é convocado aos campos alheios.
Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos nossos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a este ou aquele espírito elevado, costuma evocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indagaremos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Aí está, meus amigos, o texto de Emmanuel, da lição de hoje, um texto muito rico para refletirmos. Muito obrigada por me ouvir, muita luz e muita paz a todos.